Primeiramente, meu nome é Tagla. Agora, em janeiro, faz um ano que eu estou na aba. E eu quero contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu sou professora de português e de inglês. E eu morava com o meu marido lá no Bairro Alto e eu lecionava português e inglês num colégio cristão. E aquele era o emprego dos meus sonhos. É um pouco estranho, assim, você falar, nossa, eu acordo de manhã pensando, nossa, o que eu vou fazer hoje com os meus alunos? Nossa, que legal. Sim, eu sentia isso. Era o emprego dos meus sonhos, eu amava meus alunos, eu amava a escola, eu amava meus colegas, era incrível. E foi meu primeiro emprego fixo na área da docência. Eu entrei lá em 2016, e como estagiária, e no final do ano eu me casei com meu marido, Abner, que está ali no som. Em 2019, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Na verdade, assim, começou com um desânimo. Desânimo de coisas simples, de tomar banho. Eu ficava pensando, assim, antes eu tomava banho, tem que tomar banho, ia lá, eu tomava banho. Aí eu comecei assim, nossa, tem que tomar banho. E começou, nossa, eu tenho que arrumar a cama. E foi aos poucos, e foi muito sutil. E quando eu me percebi, um dia, eu não queria mais levantar da minha cama. E, na verdade, desde criança, eu tinha esse sentimento de querer morrer. Sempre pensei assim, por que eu estou viva? Ai, nossa, seria tão legal se eu morresse. Mas eu nunca pensei nisso assim profundamente. Nossa, por que eu penso isso? Era uma coisa automática. E aí, em 2019, tudo se afundou mesmo. Aí eu tentei suicídio. Eu atravessava a rua sem olhar de propósito, porque dentro do meu coração eu tinha uma esperança muito grande de ser atropelada. Eu perdi a minha identidade. Eu perdi tudo. A única coisa que ficou dentro de mim era uma tristeza e uma vontade imensa de morrer. Aí eu frequentava uma psicóloga e ela reuniu a minha família e decidiram me internar numa clínica psiquiátrica. Ali eu fiquei por um mês e eu tomava muitos remédios mesmo. Eu babava. Eu lembro assim que, na verdade, hoje, eu pensando lá atrás, eu não consigo me lembrar de quase nada do que aconteceu comigo naquela clínica, porque eu ficava dopada dia e noite. Eu fiquei por 30 dias e a minha mãe e meu marido eles só podiam me visitar uma vez na semana. Aí eu falei assim, mãe, eu tinha a Clinipan, e aí eles falaram assim, minha mãe falou assim, olha, a Clinipan falou que elas só podem te manter aqui por 30 dias, depois a gente tem que pagar, era tipo 300, 400 reais a diária para eu ficar lá. E aí eu falei com a minha psiquiatra, que era lá da clínica, eu falei assim, eu não tenho mais condição de ficar aqui. Aí ela falou assim, eu libero você, mas eu preciso de alguém com você 24 horas por dia te vigiando. E aí a minha mãe falou, venha morar comigo. Eu voltei para dentro da casa da minha mãe com meu marido, eu voltei a estaca zero. Saí da minha casa lá do Bairro Alto, voltei aqui para o Sítio Cercado, para dentro da casa da minha mãe, e voltei ao início. No dia 27 de outubro, eu estava internada, isso em 2019. Eu fiz meu aniversário de 24 anos dentro de uma clínica psiquiátrica. E eu nunca me esqueço que eu falei assim para a coordenadora, assim, eu falei, hoje é meu aniversário. Ela falou assim, eu vou liberar a visita dos seus familiares, porque é um dia especial, era um domingo. Eu falei, eu queria tanto um bolo. Ela, não, você não pode comer bolo, aqui não pode trazer nada. Aí meu pai trouxe uma barra de chocolate do mercado para mim, e esse foi o meu aniversário de 24 anos. Mas Deus tem propósito para tudo na nossa vida. E foi muito difícil, mas hoje eu entendo. Mas na época eu não entendia. Em 2020, em janeiro, perdi meu emprego, porque eu não tinha condições, né, de lecionar, e era o meu emprego dos sonhos. Eu amava aquele emprego, e eu pensava assim na minha mente, eu nunca mais vou conseguir um emprego tão bom quanto esse. E eu fiquei um ano desempregada, foi o ano da pandemia, 2020 inteiro, e meu marido, consequentemente, ficou desempregado uns 6 meses. Então, era eu e meu marido dentro de casa, sem emprego. E
Foi muito difícil. E aí eu fui para o fundo do poço mesmo. Eu só queria morrer, eu não queria levantar da cama. Muitas vezes, meu marido, ele me levava ao banheiro, ele me dava banho, porque eu não queria tomar banho. Muitas vezes, eu moro no segundo andar, né, de um prédio, e eu abria aquela janela do meio da noite, eu ficava olhando para baixo, pensando, será? E aí meu marido levantava à noite, ele não conseguia dormir direito, porque se eu me ausentasse um minuto, ele já ia atrás de mim para ver o que eu estava fazendo. E Deus sustentou ele todo momento, e eu agradeço a Deus pela vida dele. E a minha casa, até hoje, não tem fechadura, nenhum cômodo, porque eu me trancava e eu, né, ficava lá. Então, minha mãe, né, meu padrasto, meu marido tiraram todas as fechaduras. E o 2020, assim, foi o ano que realmente eu voltei para a estaca zero. Eu engordei 27 quilos. Eu perdi totalmente a minha identidade. Eu não sabia mais quem era eu. Eu estava num corpo que não era meu. Eu estava com uma mente que não era minha. E eu estava em uma situação que eu não sabia o que fazer. E ninguém sabia o que fazer. Porque, na verdade, nessas horas, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que falar, ninguém sabe o que pensar. Mas Deus sabe. 2021, a mesma coisa. E 2022, em janeiro, a minha amiga Evelyn, que está aqui, ela estava aqui no louvor, bem linda hoje. E eu falei assim, Evelyn, eu conheci a Evelyn Welcio, lá da Assembleia, onde eu cresci e conheci meu marido. Eu falei, Evelyn, eu não sei mais o que fazer. Ela falou assim, amiga, vamos lá na igreja Aba. Eu falei, amém, vamos. Cheguei aqui, no final do culto, ela chamou a pastora Rose para orar para mim. Acho que a maioria aqui conhece a pastora Rose, né? E a pastora Rose orou por mim, a pastora Elísia. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com ela. E ela começou a conversar comigo, e ninguém nunca tinha perguntado, mas por que você sente isso? Por que você sente essa vontade de morrer? O que está acontecendo com você? Da onde vem isso? Ninguém nunca tinha perguntado. Só colocava um remédio e isso. E eu comecei a fazer acompanhamento, entrei no GC do Fer, da Jaque, do Will e da Sil. Lá eu conheci pessoas maravilhosas que oraram por mim todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras eu chegava, as pessoas perguntavam, você está bem? Eu falava, não estou bem. Outra quarta de novo, e aí, você está bem? Não estou bem. Todas as quartas-feiras eles oraram por mim. E continuei fazendo acompanhamento com a pastora Rose. Aí eu fui diagnosticada não mais com depressão, mas com transtorno bipolar. E a minha psicóloga disse que eu tinha que aceitar esse diagnóstico porque não tem cura. E eu aceitei. Eu falei, ok, não tem cura. E eu aceitei aquilo, eu peguei aquilo para mim. Entrei para o curso de casais, que os líderes são o Rodrigo e a Cris. Foi incrível o curso de casais. Foi um divisor de água na minha vida, na vida do meu marido. E não é para fazer merchan, gente, é porque realmente mudou a minha vida, a vida do meu marido. Aquele curso, aquelas pessoas. Aí, entrei para Mulher Única também. Aquele lugar, aquela sala, a pastora Gi, a Betinha e a Ana Paula Lisboa, que ela era intercessora, ela era auxiliar. Ali eu fui restaurada da minha paternidade. Eu não via Deus como um pai. E ali eu comecei a ver Deus como um pai. Ali foi o começo da minha restauração. E começaram as mulheres maravilhosas da intercessão orarem por mim. Assim, no corredor, você está ali orando, passa uma pessoa com um jalequinho no corredor, você fica aí. Elas oraram por mim. E elas começaram a revelar que Deus tinha um propósito na minha vida de ser mãe. E eu pensava, como que eu vou ser mãe tomando tarja preta, remédios fortíssimos? Tem a imagem, Abner? Essa foto aqui, eu tinha acabado de sair da clínica psiquiátrica. Eu não conseguia abrir meu olho. Eu andava com esse olhar aqui. Esse olhar parece que eu não estava me esforçando, mas foi a foto que eu mais me esforcei para abrir o olho. Eu não conseguia abrir meu olho, de tão dopada que eu andava. E eu pensava, Deus, como que eu vou ser mãe? Como que eu vou gerar uma vida tomando tantos remédios? Mas ele não parou de falar comigo. E o ano passado, eu nunca ouvi tanto Deus como o ano passado. Até o final do ano, o pastor falou, ano que 2023 vai ser demais. Eu pensei, nossa, será que Deus vai falar comigo tanto que ele falou esse ano? Tomara que sim, em nome de Jesus que sim. E Deus começou a usar várias mulheres diferentes que não se conversavam. Então, você pensa, ai, nossa, elas estão ali. Não, eu sei que foi Deus. E ele falou que eu ia ser mãe. E eu falei com a minha amiga Natasha, que não está aqui, mas o Gustavo está aqui.
E eu falei assim, amiga, é do GC, toda essa galera do GC ali intercedendo por mim. Eu falei, amiga, o que eu faço? Ela falou assim, faz um propósito com Deus. Pergunta para Ele o que Ele quer para você. Qual é o propósito que você tem aqui? Você já se perguntou qual que é o seu propósito? Eu nunca tinha me perguntado. E eu fiz um propósito com Deus. E falei, Deus, eu tomo esse... Eu falei para Deus, Ele sabe, né? Mas eu queria falar mesmo assim. Falei, Deus, eu tomo esse remédio. E eu falei para minha psicóloga, eu quero ser mãe. Ela falou, e amiga, não dá para você ser mãe tendo transtorno bipolar, porque corre o risco de você, no pós-parto, olhar o seu bebezinho e não querer mais. Ou, né? E eu pensei, e agora? Fiz o propósito com Deus, e no dia 23 de outubro, a pastora Anice estava arrumando as cadeiras, assim, era um domingo de manhã, e ela estava arrumando as cadeiras, quase todo mundo tinha ido embora. Eu falei assim, pastora, conversei com ela, falei assim, Deus está usando várias pessoas para falar para mim que eu vou ser mãe, e eu quero ser mãe, mas eu tomo tantos remédios, eu tenho transtorno bipolar. Ela falou assim, eu achei que ela ia orar por mim, ou ela ia me aconselhar. Ela falou assim, você crê na cura? E, irmãos, eu vou falar para vocês que na hora eu creio, mas não crendo, mas creio, claro, creio, em nome de Jesus. Pastor Jeff, vem aqui. E eu, ixi, pastor Jeff, vamos lá. E o pastor Jeff pegou nas minhas mãos, e daí eu contei para ele o que eu tinha, né, qual era o meu diagnóstico, tudo, né? E ele orou Deus usou ele orou por mim. E desde o dia 23 de outubro, eu não sinto mais nada. É igual o pastor falou, a gente não é relapso, né? Ai, não pare de tomar o remédio. Mas eu tive a certeza que eu fui curada e eu parei os meus remédios. E todo dia eu coloco no meu calendário, assim, todo mês. Esse mês fazem 3 meses. E no meu aniversário de 27 anos, eu comemorei ele de um jeito diferente. De 24 eu comemorei numa clínica, dia 20, agora, 27 de outubro, 27 anos, eu comemorei livre, liberta, pelo sangue de Jesus. E eu quero deixar um versículo. E o versículo norteador da minha vida é Salmo 118, 16. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estou nervosa, falei errado. Isso, Salmo 126, 13. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. 126, 3, né? A Tagla, ela foi curada, porque Deus é um Deus de cura. E eu creio que Deus, sabe, assim como curou ela emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, Deus tem cura para você.